Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Johnson Madrid aqui, isso é DPS, vocês já sabem. DPS não é só importação, também é cultura, né? Vocês já sabem. Então pessoal, dessa vez vou partilhar aqui com vocês um dos livros, eu diria que é um dos melhores livros que eu li em 2024. O ano passado eu li muito mais livros digitais e não só, mas dentre os livros que eu pude ler, pegar em minha mão, esse daqui foi dos mais interessantes. Primeiro, porque é um livro de um gajo nacional e segundo, porque é um livro que me identifiquei bastante. Então, roda a vinheta, vamos sair aqui um pouquinho do cenário daqui dentro, vamos lá para fora, porque a gente trouxe o livro aqui na capital da província do Quando, município de Mavinga. Então, roda a vinheta e vamos fazer o vídeo lá fora. Isso é DPS, pessoal, cultura. Como eu disse, trouxe aqui o livro, temos aqui o Rio de Leve, dando um passeio, podem ver aqui um pouquinho da vegetação. Vou parar um pouquinho, fazer aquilo que tem que fazer, dar um jeito no carro, que é a missão principal, e depois vou continuar a falar para vocês dos 4 pontos principais que eu achei desse livro e depois a gente troca um papo. Filmando aqui, não está meio distante, mas o que importa é o conteúdo. Eu acho que o microfone deve estar legal, vocês vão conseguir ouvir bem. Como eu disse para vocês, dos livros que eu li o ano passado, li muito digital, querendo ou não. Aqui em Angola os livros são um pouquinho caros, nem tanto, mas é o preço que é, né? Então li muito livro digital, muito livro no PC e não só. E dos poucos físicos que eu tenho, realmente eu quis fazer um pouquinho da análise desse daqui. Não bem uma análise, mas um ponto que eu achei que seria interessante para quem consegue adquirir um livro desse, sossegado, menos de 10 mil kwanzas. Aí está nosso livro do Costa Vilola, né? Que por acaso ele já explica no livro dele porque que o nome é Costa, né? Então, pessoal, vamos lá fazer aqui uma breve. Eu tenho aqui até fiz aqui um rascunhozinho. O livro é dividido em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo ele fala da vida, a vivência e criação dele. O segundo ele fala dos 7 segredos do sucesso dele. O terceiro fala da filosofia de vida, querendo ou não, eu acho que depois de um certo período da vida, cada um sabe realmente como quer viver, como quer encarar a vida e acaba definindo alguns processos na qual ele acha interessante que acabam sendo filosofias de vida, né? Até porque filosofia é isso, como encaramos a vida, né? E o capítulo 4, ele mostra os 7 segredos ou os 7 conselhos para a vida, tá pessoal? Eu fiz aqui um rascunho, querendo ou não, é um livro, deixa eu ver aqui, é um livro, por acaso eu me identifiquei muito. E essa é a mágica dos livros, quando a gente se identifica com um livro, quando a gente acaba meio que gostando do livro, acaba sendo uma leitura bem prática, uma leitura bem dinâmica e gostosa. E esse daqui é um livro de, deixa eu ver, 140 e poucas páginas, né? Deixa eu ver aqui, não, 40 não, exagerei. Não, é mesmo 140, 146 páginas. São 148 páginas de leitura rápida, dada a identificação, dada a escrita fácil e gostosa, faz com que tu consigas ler esse livro, eu diria que em 2, 3 dias, sossegado. Claro, caso tenhas tempo, né? Senão, eu acho que é um livro de 1 semana, mais ou menos, e sossegado. Tá, pessoal? Primeiro, por que eu me identifiquei com esse livro? Pessoal, eu estou aqui no Quando Cubango, estou aqui em Mavinga, que é a capital do... Aliás, estou aqui no Quando, né? Porque agora a província foi dividida, né? Estou aqui no Quando, na capital Mavinga, pessoal. Eu sou daqui, eu nasci aqui mais ou menos no Rivungo, na Jamba, eu nasci na Jamba. E quando eu fui para Luanda, eu morei muito tempo no Sambizanga, aí no bairro Mota, aí entre São os Candeeiros, descendo. E parte do que ele mostra aqui também eu consegui identificar porque são as zonas que eu visitei, zonas que eu morei próximo, com as escolas em que eu estudei também, então isso tornou também a leitura um pouco mais gostosa, pessoal. Então, claro, eu vou recomendar para vocês o livro do Costa Vilola. Eu mudei, tu também podes. Então, querendo ou não, os livros têm essa questão que é mudar, querendo ou não, a nossa percepção, a forma como nós pensamos, a forma como nós encaramos a vida, os desafios e, claro, alguns outros aspectos relacionados à nossa vida, que é a vivência. Porque a gente muda quando a gente aprende que não, que nós fazíamos, se calhar era errado, era diferente do que é o modelo científico, né? Como tem que ser e não só. Tá, pessoal? Então, como eu disse para vocês, o livro é dividido em 4 capítulos. O primeiro, ele fala da sua vida acadêmica. Ele estudou aí na zona da Lixeira, né? Mais ou menos, fez aí a 4ª, 8ª classe aí na zona da Lixeira. Eu também estudei aí naquela zona da Lixeira, bem perto da escola Dom Bosco, que ele diz agora. Tinha aí uma escola chamada Colégio da Fé, então bem pertinho daí da minha. A história do nome Costa eu achei bem interessante. Ele é Costa Vilola, mas na verdade o nome dele não é Costa, né? Vocês vão ver aqui no livro. Vem aqui no livro, eu já falei aí no início. É por causa de um grande senhor, um senhor que parecia ser o fudido do bairro. E ele por acaso teve uma boa amizade com esse senhor. E acaba sendo também bem que automático, quando a gente acaba meio que sendo
não diria que boa pessoa, né? Mas um miúdo que gosta de ouvir, algum miúdo, adolescente, que gosta de ouvir, tu te relacionas bem com pessoas que são maiores que tu ou que têm uma idade avançada em relação a você. Isso faz com que você consiga aprender, consiga absorver os conhecimentos que passam para ti. E ele pegou esse nome do Costa, do senhor Costa. Então falava, não, esse aqui é o filho do senhor Costa. Então ele leva isso até hoje, nessa questão do Costa. Por acaso, eu falo que sou Johnson Madrid, mas o meu nome completo é Johnson Emanuel Cavunge Roques. Johnson Madrid é o meu nome que eu atribuo. Aliás, o Madrid é o nome que eu atribuo para mim, porque eu sou do Real Madrid. Então, eu sou fanático, ou era fanático, eu ainda sou fanático. Isso tudo é culpa do Cristiano Ronaldo. Mas estamos aí, pessoal. Então, tem a ver com essa questão. A gente identifica muito. Também ele fala muito da questão da entrada dele no mundo do alcoolismo. E ele mostra a questão da vivência dele. O Costa está quase nos 40 anos, então se a gente for recuar isso na fase dele da adolescência, estamos a falar de 20, 25 anos, final dos anos 90, princípio dos anos 2000. E querendo ou não, tinha poucos entretenimentos, tinha poucos cenários que é para a juventude realmente sair, e não só, ainda mais naquele período que era da guerra em si, né? Claro, mesmo se for o pós-guerra em si, em geral, anos atrás, a gente recuando, tinha pouco cenário para a juventude realmente sair e divertir-se ou interagir ou realmente gastar energia com coisas úteis. Então aqui ele conta que teve que entrar no mundo, teve não, né? Entrou no mundo do alcoolismo. Ele aqui conta muito da história do quimbombo. Do quimbombo também me identifiquei muito, porque onde eu morava, bem aí antes dos Candeeiros, também tinha um quintalão, pessoal, e aí vendiam também essa bebida chamada quimbombo, que é a bebida fermentada do milho, né? Bebida fermentada do milho e, claro, o cara tomou muito, mas claro, tu vais conseguir ver aqui que realmente ele conta isso, mais para motivar, mais para mostrar que, claro, por mais que a gente esteja down, é possível sim levantar. Então, o outro ponto é a questão da arte, como é que ele entrou no mundo da arte, como o teatro salvou a vida dele. E é aquilo que nós estamos a falar, quando a gente tem coisas que tiram a juventude, adolescentes principalmente, que é do mundo do crime, que é do mundo do alcoolismo em si, estamos a falar de arte, de esporte, entretenimento, coisas que a pessoa consiga fazer, gastar energia com coisas úteis que possam agregar, tá pessoal? Então tem a ver com essa questão. E a entrada dele no grupo do Tunesa, também no grupo Os Tunesas, também fala muito aqui no livro. Querendo ou não, ele já praticava teatro, né? Já tinha um grande know-how do teatro, então isso acabou sendo vantajoso para ele quando entrou no Tunesa, acabou se destacando. Uma coisa que eu não esqueci de falar aqui, o livro tem um prefácio do Daniel Nascimento, e é um prefácio muito bom, eu gostei muito, que ele fala da questão da mudança, claro. Toda mudança em geral tende-se que seja para coisas boas que acabam levando para a nossa melhoria de vida, de consciência e evolução. Então, o prefácio acaba sendo uma boa chave também do livro. Então, isso fez com que eu gostasse do livro e continuasse a leitura de forma gostosa. Esse livro não é meu, hein? Está aqui emprestado para mim. Então, até depois tenho que devolver. Pessoal, e o segundo capítulo, claro, o primeiro capítulo fala muito mais de si, identidade, o nome, como é que ele entrou na arte, como é que saiu do alcoolismo e como é que ele foi para o grupo Os Tunesas. O segundo capítulo ele fala da questão dos segredos do sucesso dele. Pessoal, deixa eu levantar aqui, estou um pouquinho cansado. Opa, algumas formigas aqui. Essa questão dos 7 segredos do sucesso, pessoal, ele brisa muito sobre a questão de identificar o seu maior talento. Eu nem sei qual é o meu principal talento. É uma coisa que eu leio muito nos livros e eu procuro aprender e tento perceber. Muitos dizem que eu consigo me comunicar e não sou, mas também essa é a vantagem. A gente consegue ver que as pessoas conseguem nos passar para nós, as pessoas que nos conhecem realmente, conseguem passar para nós a sua visão, como eles nos encaram e como eles conseguem ver os nossos pontos fortes. Então ele fala muito disso no capítulo 2, que tem a ver com os segredos do sucesso dele. Pessoal, deem uma olhada no livro, é um livro gostoso, de fácil leitura e vão ver. E o capítulo 3, ele fala da sua filosofia de vida. Aqui ele fala da sua filosofia de vida, claro. Os 7 segredos do sucesso dele, ele já sabe o que é que ele levou ao sucesso. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho os 7 segredos do sucesso dele, segundo o que ele apontou, né? Só para falar aqui para vocês. Tem conseguir identificar o seu maior talento, é aquilo que eu vos falei, né? Cada um tem que conseguir identificar o seu maior talento. Também estou aí à procura ainda, não sei qual é o meu principal talento. Faço de tudo para aperfeiçoar o meu e usar o meu maior talento da melhor maneira possível. Querendo ou não, se você já conseguiu identificar o seu talento, vai conseguir identificar os pontos fortes e usá-lo da melhor forma possível para agregar coisas para ti, né? Claro, procuro ser amigo da leitura, investindo em conhecimento e em sabedoria. Pessoal,
É isso aqui que a gente tem que fazer sempre. Querendo ou não, é aquilo que eu vos falei nos livros, naquele vídeo sobre os livros anteriores. A leitura realmente molda como é que nós pensamos, molda como é que nós vemos a vida e molda como é que nós procuramos encarar e nos transforma de uma forma que é inexplicável. Só começa a ler e vais ver. Não vou falar aqui todos os segredos, tens que ler o livro, senão também ainda me lixam aqui nos direitos autorais, né? Não sei. Estamos aqui, pessoal. Tá? Então tem aqui o outro. Procuro motivação e inspiração dentro de mim e vou à luta de cabeça erguida. Esse é o último segredo. Querendo ou não, pessoal, tudo vem dentro de ti, depois esbanja para fora, depois sai. Se não tiver nada fluindo dentro de ti, como é que vai fluir para fora? É bem complicado, né? Então, estamos aí, pessoal. Esse aqui é o capítulo 2, termina ali. Então, vocês deem uma olhada no livro. Deixa eu ver aqui para o capítulo 3. Filosofia de vida. Aqui na parte da filosofia de vida, ele fala do caráter muito importante para quem almeja ter sucesso. Não tem como, pessoal. E outro, a inveja é um problema emocional. Vamos ser claros, pessoal, se a gente tem inveja do outro, é porque a gente queria estar na pele do outro, queria estar na pele, ou queria estar na situação em que ele está. E querendo ou não, vamos ser claros. Se tu tens inveja, tu só precisas realmente ver o que é que tu precisas fazer, primeiro, para eliminar isso, depois para conseguir realmente realizar coisas que tu precisas. Porque a inveja não é algo bom e realmente não é algo que alimenta a vida das pessoas. Então tens que te livrar disso porque não é útil para ninguém. Então, nessa questão do caráter é muito importante para quem almeja ter sucesso. Vou falar aqui de um negócio que eu vi no livro, Os 7 Segredos das Pessoas Altamente Eficazes. O que eu vi no livro tem a questão que diz sobre a ética do caráter, que são os princípios básicos para uma vida com propósito. Querendo ou não, é uma questão de caráter. E também tem a questão da ética da personalidade. Então nós temos aí a questão do caráter e personalidade. O caráter é algo intrínseco, que algo deve estar bem cativo dentro de ti. E a questão da personalidade, que acaba indo no que o sucesso torna-se uma decorrência de... O sucesso torna-se mais uma decorrência da personalidade e da questão da imagem pública. Mas a gente sabe, muito mais do que ir lá para fora, tem que começar daqui dentro. Então tem que começar com a questão do caráter, pessoal. Então aqui temos no capítulo 3 e no capítulo 4, para terminar aqui, esse vídeo já está a ficar longo eu acho, tem a questão dos 7 conselhos para a vida. Nos 7 conselhos para a vida ele fala da questão do... Pergunta a ti mesmo qual é o teu maior talento. Com base no teu maior talento, tu vais conseguir desenvolver, tu vais conseguir aperfeiçoar, tu vais conseguir transformar isso realmente em ouro ou moeda de troca ou moeda de valor para ti. Caramba, agora só começar a ficar top. E como identificar o teu maior talento? Então, tu vais conseguir encontrar tudo isso aqui no livro do Costa Vilola, que é o filho do Sr. Costa, o fodido. Então, pessoal, estamos aí. É algo que eu realmente quis fazer aqui, quis dar esse privilégio a mim mesmo de poder falar dos livros. Querendo ou não, esse ano li muito mais livros nacionais, li muito mais livros angolanos em si também. E esse daqui, e tem mais um de um gajo nacional que tu também pode ser um sucesso. Acho que é Joel Sérgio, sim. O livro já fiz também num outro canal, acho que vou deixar aqui o link, tu também podes dar lá uma olhada. Então, estamos aí, pessoal. Essa é a minha visão. É a minha dica sobre a leitura gostosa que eu tive no ano passado, das muitas que eu tive, das muitas não, das poucas, foram menos de 10, desse ano, o ano passado eu li pouco. Então, esse aqui é um dos livros nacionais que eu recomendo, leitura fácil, gostosa e cavalo. É isso aí, é o livro que eu tenho para vocês, querendo ou não, é um dos livros que eu queria sugerir para vocês. E termino aqui com uma das grandes questões que está aqui no livro, né? Que é: enquanto tiveres vida, sempre terás a possibilidade de encontrar meios necessários para construir a vida dos teus sonhos. Querendo ou não, pessoal, a gente está aí atrás dos nossos sonhos, cada um está atrás dos seus desejos para poder aplicar e, claro, tornar a sua vida melhor e não só. Querendo ou não, a vida é só isso, é o que nós temos, correr atrás dos nossos sonhos, desejos e, claro, se tu tens os teus, corre atrás, ninguém faz isso por você, só tu mesmo, por ti. Johnson, aqui, dessa vez está incrível, pessoal, decidi sair um pouquinho do cubículo, então estamos aqui no Rio, me afastei, tem lá o pessoal que está tomando banho, então estamos aqui, tá pessoal? É nós. Falar o quê? Acompanha aí, comprem o livro que está aqui no chão. Já nem está a aparecer mais. Estamos aí, pessoal. Tá? Johnson, é nós.